Carpini. Boa noite, Carpini. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. A primeira vitória sua com o Fortaleza e também a gente percebeu que você fez testes durante o jogo, tanto táticos como também de algumas peças. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também sobre a lateral esquerda, onde não veio nenhum atleta relacionado e se esse é o primeiro setor que nós vamos ter a oportunidade de saber que vão chegar atletas. Bom, boa noite. Como eu mencionei em conversas anteriores, né, esse início de estadual para nós ainda é uma extensão da pré-temporada. Foram poucas sessões de treino, né, tudo muito curto, a gente conhecendo cada vez melhor os atletas. Eu preciso aproveitar ao máximo esse início de temporada para entender o que eu vou ter durante toda a nossa trajetória, das competições que vem pela frente, em que posição eu posso ajustar, criar alternativas dentro das mesmas peças, mas em funções diferentes. Então acho que tem servido para isso. Alguns ajustes também da questão física, né? O caso do Moisés hoje, um atleta que o ano passado sofreu muito com essa lesão de posterior, que tirou ele quase o ano todo, e não seria prudente da nossa parte, num curto espaço de tempo, ele fazer 2, 3 jogos em sequência. Então todo esse cuidado está sendo pensado para que a gente possa encontrar os melhores caminhos. E claro que dentro disso a gente precisa estar entregando resultado, né? Que a gente não pode também só fazer os testes, as experiências e não pontuar, porque o campeonato estadual ele tem um peso grande, e a gente sabe da nossa responsabilidade dentro da competição. Então, são situações que a gente vem ajustando à medida que vem sido oportunizado para esses atletas. A lateral esquerda é um setor que a gente necessita de algumas situações que a gente já tem conversado internamente, algumas carências, e hoje nós pudemos ver um pouco de uma formação diferente com o Mancuso pelo lado esquerdo, que não é novidade também, e gostei do que eu vi. Carpini, boa noite, Aloysio Lima, Rádio Assunção, estamos aqui ao vivo. Fortaleza, você falou que a respeito do primeiro compromisso semana passada, agora no final de semana, você deu 4, 5 treinamentos. E agora deu mais uns 3 ou 4. Isso aí influenciou muito esses 2 treinamentos para o que o Fortaleza hoje, porque hoje o Fortaleza deu, apesar do adversário, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, o Fortaleza hoje foi muito bem. Que mudança foi que você fez? Olha, claro que é difícil a gente falar do adversário, senão a gente soa até como desrespeito, né? Mas a gente sabe, a gente precisa reconhecer que nós temos uma capacidade, né, um pouco superior. Mas o que me pega não é esse detalhe de contra quem o Fortaleza joga, quem nós estamos enfrentando, o que nós temos trabalhado no dia a dia, nos comportamentos com os atletas, é a nossa disposição e a nossa maneira de se comportar independente do adversário. Eu acho que faz muito jus ao que fala no hino do clube, né? Aguerrido, combativo, forte, vibrante. Então é isso que a gente busca resgatar do Fortaleza, não é trazer de volta, é resgatar o que sempre foi a história do clube. E por algum momento ali a gente se perdeu e nós vamos de novo encontrar um caminho. Então, o comportamento individual dos atletas, a aceitação às ideias, aquele atacar defendendo, nossa reação pós-perda, a competitividade, os duelos, eu acho que isso já foi melhor. E claro que à medida que a condição física desses atletas for melhorando, isso cada vez vai ser mais notório. Então, de novo, eu tenho que parabenizar os atletas pelo que eles têm feito em tão pouco espaço de tempo, né? E entender que nós temos muita coisa ainda a construir juntos, né? Muitas coisas a evoluir, a melhorar, a potencializar, mas a gente já começa a ver um norte, ver uma direção, e agradecer também, aproveitar a oportunidade ao torcedor, né? Que é o primeiro jogo meu dentro de casa, né? Vamos dizer assim, com o nosso mando, né? Então a gente viu como faz diferença e como vai fazer diferença durante toda a temporada, e como nós precisamos desse apoio incondicional do nosso torcedor, que o Fortaleza se faz muito mais forte. Boa noite, Carpini, boa noite a todos que estão presentes. Jorge Telmo, Rádio A Voz da Fiel. Gostaria que você falasse aí dos 3 jogadores, no caso o Ronald, né, que estreou, o Kusevic, que está ficando, e o jogador Kaique, que fez o gol. O que você pode dizer aí, o Kaique fazendo o primeiro gol, você sendo o treinador dele? Olha, o Kaique, a gente fica feliz pelo primeiro gol marcado com a camisa do Fortaleza, mas a gente é um atleta que a gente vem observando, né? Vem mostrando nos treinamentos que a gente precisa avaliar todos com carinho e cuidado. É isso que a gente tem procurado fazer. Não só eu, a figura do treinador Carpini, mas toda a minha comissão e toda a staff muito competente que o clube tem.
Então, todo esse trabalho é sempre em conjunto e muito bem elaborado. Então, à medida que eu falo muito para os atletas que a seleção é natural, cada um vai ocupando o seu espaço, né? Então, a gente tenta oportunizar e ser justo com todos. O Kaique aproveitou a oportunidade. Até uma situação que a gente pode descansar um pouquinho o Barreiro, para não, na mesma sequência do que nós falamos com o Moisés, jogadores que são pilares importantes, essa sequência aí de muitos jogos e pouco treino é perigoso, né? Então, o Ronald, uma estreia boa, segura, Mailton estreando como titular, então muita coisa boa. Kusevich, esse não é uma estreia, né? Vocês já conhecem bem, é um atleta que tem contrato com o clube, né? Que bom que eu posso contar com ele enquanto estiver aqui. A gente vai sempre procurar o que tem de melhor dentro do nosso elenco. Carpini aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes, CVC Esporte. Você falou na sua coletiva de apresentação... Desculpa te cortar. Eu acho que também seria injusto da nossa parte não citar o Brits, porque é um cara que o ano passado passou por um problema sério de saúde. No último jogo ele não jogou, passou por um procedimento cirúrgico delicado, perdeu metade das férias e se colocou à disposição para fazer o jogo de hoje 45 minutos. E aí o Brits, sendo o Brits, né, fez 90. Então, assim, cara, é isso que nós precisamos, é esse perfil que a gente busca, né, resgatar para o Fortaleza. Então, o Brits, sem dúvida, ele é uma referência para nós. Então, enaltecer e valorizar a disponibilidade dele estar no jogo de hoje, onde, se nós fôssemos pensar friamente, ele ainda não reuniria condições de participar do jogo, tá? Desculpa. Vamos lá. Não sei se você recorda, mas na sua coletiva de apresentação, você falou que o Fortaleza, pelo menos nas principais competições que vai disputar, era o time a ser batido, né? E, claro, você veio para o Fortaleza pensando também nesse seu DNA ofensivo, um DNA de um time que gosta de ter a posse de bola, e o Fortaleza vai enfrentar essas dificuldades, né, nas principais competições, agora o Campeonato Cearense, mas também quando começar a Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, enfim. Quanto que o Carpini sai satisfeito com a atuação ofensiva, o envolvimento do time, os poucos erros defensivos? Essa é a cara de time que você quer dar para o Fortaleza? É isso que o torcedor pode esperar da versão Prime, a gente pode dizer assim, do Fortaleza, do Carpini? Ou você acha que existe ainda uma margem para a evolução dentro do que aconteceu hoje? Não, eu acredito que a margem de evolução ela vai ser constante até o final da nossa temporada. Eu acredito sempre que tem margem para evoluir alguma coisa, mínima que seja, mas tem que melhorar. Acho que na zona de conforto a gente não consegue evoluir, progredir. Hoje já foi um ganho e domingo precisa ter um pouco mais. A gente sabe que de hoje para domingo, talvez o aspecto físico pese um pouco, a intensidade do jogo, isso é natural, já é compreensível e esperado por nós, mas eu não tenho dúvida que tem margem sim para crescimento, e são esses comportamentos que a gente busca, né, como um DNA do Fortaleza, que é aquilo que eu entendo que é o Fortaleza, esse time propositivo, vertical, que busca o gol a todo momento, mas claro que a gente tem que ser um time também estruturado defensivamente, precavido para não estar toda hora exposto e sofrendo contra-ataque. Então, são coisas que a gente tem procurado, mesmo com pouco trabalho ainda, ajustar. E faltou alguma coisa? Não. Tiago Carpini, boa noite. Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN. Você tem conversado, claro, bastante com o Pedro Martins, com o Boeck e o restante do departamento de futebol. Vocês têm uma ideia quando você vai ter o elenco definido para a temporada? Claro, vai ter outras janelas. Para o início de temporada, porque está saindo, está chegando os jogadores, e dá a entender que você ainda não tem uma base, um time definido, um elenco definido. Esse é o elenco que eu vou disputar o Cearense, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o início também da Série B. Olha, em breve, muito breve, a gente tem trabalhado muito para isso. Não é um processo fácil, né? Eu falo da parte campo, depois também o Pedro pode falar da parte burocrática, que essa é mais complicada ainda, ele fala com mais propriedade. Então, como a gente falou, é toda uma reconstrução, mas o que nós temos aqui de elenco é a nossa espinha, é a nossa base, é nesse projeto que a gente está trabalhando. Claro que alguns atletas vão chegar e isso vai fortalecer ainda mais os setores que a gente entende que existe essa carência. Então, em breve, é difícil te dar um prazo, porque depende de acertos, de acordos, essas coisas, que eu não vou entrar nesse mérito, que não é a minha área, mas não é tão simples. Mas eu acho que tendo 90% definido, como a gente tem as bases sólidas, é muito mais fácil você enxertar os atletas e todo mundo tá na mesma ideia. Então, acho que esse é o caminho. E aí, só complementando o que eu queria falar em relação à pergunta anterior, que eu perguntei se faltava alguma coisa sobre a linha baixa,
é o time a ser batido, né? Acho que faltou isso. E realmente é isso, e nós vamos encontrar essa dificuldade. E o grande diferencial para esses jogos vai ser quando a bola entra rápido. E aí a gente, né, vai precisar da paciência do torcedor, porque vai ter momentos que daqui a pouco a gente não faz um gol com 5, 10, 15 minutos, e faz no minuto final, mas a gente vai trabalhar o tempo todo para fazer o gol. E aí a gente precisa dessa paciência. O jogo passado, o Ferroviário, por mais que nós não tivemos ainda esse volume ofensivo como foi no jogo de hoje, mas nós tivemos 2, 3 chances no primeiro tempo. Se a gente faz um gol, talvez a tônica seria diferente, né? E quando o gol não acontece, isso gera uma ansiedade, a expectativa da torcida, de todos nós, dos atletas em quererem abrir de fato a temporada, começar vencendo. Então acho que isso é uma dificuldade que a gente vai enfrentar no ano. Carpini, Lucas Catribe, Globo Esporte, parabéns por essa primeira vitória. Chamou a atenção o coletivo, né, como você acabou de dizer, questão de trabalhar a bola, enfrentar um adversário fechadinho, mas é evidente que quando o coletivo funciona, também se sobressai algumas peças e o Pochettino, naturalmente, foi um dos destaques da partida, ofensivamente. Eu queria entender o que você pensa para ele em relação a posicionamento dentro de campo. Ele é um cara que pode fazer várias funções. No ano passado, ele não foi muito bem, a gente sabe do potencial dele. 2023 foi titular absoluto do Fortaleza, 2024 também teve grandes atuações. O que você imagina para ele em relação a posicionamento e o quanto foi importante também para ele essa resposta, marcar 2 gols num jogo como ele de hoje? Não, concordo com você, é também um dos nossos pilares, né? Não só o pilar de referência, mas um líder técnico, um cara que tem uma capacidade muito diferente, decisiva, né? De ganhar jogos, de fazer com que a equipe ganhe com assistências. É um cara que eu tenho procurado cobrar e entregar mais para o Pochettino alguns comportamentos sem a bola. E com a bola a gente cria algumas alternativas, mas ele é o tipo de atleta que eu preciso dar um pouco mais de liberdade. Quando ele achar que tem que pôr o pé na linha e vir de frente, alguns momentos de costa, alguns vezes ele se aproxima de um 9 para fazer um segundo atacante. O cara que tem um arremate bom, tem um passe final, como foi no jogo de hoje, oportunidades de fazer os gols. Então o Pochettino é o tipo de atleta que ofensivamente a gente cria as situações, as alternativas de jogo, mas tem que dar um pouco de liberdade para ele ser um cara um pouco mais solto e usar também a capacidade que ele tem técnica, cognitiva, de fazer o que ele fez hoje. E como foi 2023, que ele possa 2026 não repetir, mas que seja a melhor temporada dele aqui no Fortaleza, porque é um cara que pode ajudar o Fortaleza e todos nós aos seus objetivos finais em todas as competições. Professor Carpini, boa noite. Lucas Uchoa, do portal 1918. Professor, você tem um histórico de sempre usar muito jogador da base, de subir jogador da base. Você já subiu o Lucas Emanuel, né? Copinha, infelizmente, para o Fortaleza encerrou hoje. Tem mais algum atleta que você quer puxar para o time de cima, para aproveitar até esse período, como você falou, de teste, para usar esse rapaz, esse jovem talento, no estadual? Claro, boa pergunta. Isso é um ponto, né? Mesmo porque o Fortaleza vem fazendo com o Léo Porto muito bons trabalhos, né? Entregando resultados. E a gente, na minha primeira vinda aqui, eu tive esse contato com ele, tive a oportunidade de conhecer o CT e assistir um jogo do Sub-20, e nós acompanhamos na Copinha. Não só eu, Carpini, mas todo o departamento de futebol, né? As nossas decisões, a partir de segunda-feira, mais 4 atletas serão integrados ao nosso plantel, para que eles possam ter os estímulos de treino, entender os comportamentos e à medida que eles forem merecendo, né? Porque existe também o merecimento, as oportunidades vão ser de bom grado, claro, se todos puderem ter a oportunidade de estrear. Então, a gente sobe o Cauã zagueiro, Bruninho volante, nem sei se eu poderia falar já, Boic. Bruninho, volante, agora já falei, né? Então eu falo só 2, não falo 2. É porque eu não sei se eu, de repente... Rocco e o Caio, que fez os gols, 4 gols, né? 3, nos 4 jogos fez 3. Então esses 4 atletas, junto com o Emanuel, ficam com nós aqui no profissional. Boa noite, Carpini, Anderson Azevedo, do Futebolês, parabéns pela vitória. Desde o ano passado, o Fortaleza vem tendo algum problema em relação aos atacantes. E o Barreiro tem se demonstrado um cara muito solícito, um jogador que aparece, que briga, que tenta marcar, só que o gol hoje não saiu. E, quer queira, quer não queira, coincidência do destino, o primeiro lance do Kaique, o Kaique faz o gol, o Barreiro acaba saindo, fica sem marcar esse gol ainda na temporada. Eu queria saber... O Barreiro não marcou o primeiro, né? Foi contra, do contra. Samuel.
Pegou não na sabia, trave, desculpa. aí o Samuel foi dar um chutão e chutou pra dentro Eu do gol. parabenizei ele pelo gol. Pois é, a gente até pensou que tinha sido do Bareiro. E não foi. Ele é engraçado. É. Desculpa. E aí eu queria saber qual o tipo de conversa para se ter com um atleta da categoria do Bareiro. Para essa ansiedade não atrapalhar começo de temporada, o cara quer mostrar serviço, uma goleada e tal, o time vence. E não deixar isso atrapalhar nos próximos jogos. Não, mas eu acredito que isso não vai atrapalhar. Ele é um atleta acostumado. Tem momentos que acontece essa... E não podem dizer que é um momento ruim dele, né? Porque a reta final que ele teve ano passado foi fantástica. Foram só 2 jogos do estadual. Então é um atleta que ainda teve pouco treino. A questão física pesa muito, mas você vê que hoje já teve muito mais mobilidade. É um cara que a gente espera muito, também é um dos nossos pilares, um cara de bola final, uma referência para nós, não tenho dúvida que ele vai ser importante, os gols vão acontecer, e a gente passar para ele não só passar a tranquilidade de que a gente confia muito e que é uma questão natural, até para ele não se cobrar tanto e não carregar esse peso que não tem necessidade, é um atleta experiente, ele sabe disso, nível de Copa do Mundo, espero que assim seja no meio do ano, e que a gente possa também ajudá-lo de maneira coletiva, trabalhar em prol desses gols que vai ser importante para o Bareiro e para nós. Boa noite, Thiago Carpini, Maria Clara do Portal Futebol Cearense. Na sua última coletiva, você disse que esse jogo era muito importante para suas avaliações e seria decisivo. Eu queria saber o que você viu hoje que vai ser determinante para o restante da temporada. Pode ser sobre formação, no geral. Eu acho que a formação, eu pelo menos costumo não me apegar tanto à formação, vocês vão ver durante a temporada situações diferentes da plataforma tática, assim, mas o comportamento a gente trabalha para que seja sempre o mesmo, né? Ofensivo e competitivo, dos duelos, dessa imposição, esse jogo de a gente estar sempre preenchendo o campo do adversário, tentando ter o controle do jogo e buscando o gol, né? Então foi importante para a gente detectar algumas necessidades dentro do elenco. Foi importante para a gente rodar um pouquinho alguns atletas e ver como foi o caso do Kaique, já começar a dar jogo para o Ronald, já ver um pouco do Mailton, Mancuso pelo lado esquerdo. Então são coisas importantes, mas é difícil na segunda rodada falar que esse nós já vimos tudo que era necessário. Ainda existem coisas que vão acontecer durante a temporada que a gente vai precisar ir corrigindo a rota, ajustando. Um ponto positivo hoje foi eu consegui ter pelo menos 2 zagueiros na linha defensiva, coisa que não aconteceu na estreia. E aí você vê como faz a diferença, não só pelo Brits, mas fosse um outro zagueiro, a noção, o balanço, as linhas é diferente, um cara da função. Então, tendo dentro das suas posições essas alternativas, aí cabe a nós escolher as melhores alternativas e estratégias para cada jogo, para cada competição, sem abrir mão do comportamento individual.